Revelação final. Saiam destes lugares depressa. Esta é a mensagem da Virgem Maria. Você está sentada agora. A casa está silenciosa. Talvez haja apenas uma xícara de café esfriando esquecida sobre a mesa. Mas a sua alma não tem paz, não é mesmo? Você carrega uma angústia pesada e invisível. Você olha para os quartos dos seus filhos e dos seus netos. Eles estão fisicamente ali. Mas onde eles estão espiritualmente? A fé desapareceu. A luz fria das telas reflete em seus rostos, alimentando-os com as mentiras de um mundo sem Deus. Eles não dobram mais os joelhos. Eles rejeitam o sagrado. A indiferença os engoliu por completo. E você chora. Você chora sozinha nas madrugadas, apertando um terço com as mãos cansadas, vendo a sua própria família caminhar com os olhos vendados em direção ao abismo. Por que eles não sentem absolutamente nada? Olhe para a ironia aterradora do nosso tempo. Enquanto os corações de carne da sua família se transformam em blocos de gelo duros e impenetráveis, a matéria morta chora. Pedaços de madeira seca, áspera e sem vida, estão vertendo lágrimas quentes e salgadas. Estátuas suam sangue. A madeira chora porque sente o peso esmagador da perdição. A madeira tem compaixão, enquanto o coração humano apodrece na vaidade e não consegue mais sentir o cheiro do próprio pecado. Você entende a urgência deste momento? A escuridão não está mais na rua, ela já está dentro das casas. Preste muita atenção, mãe. Ouça-me bem, avó. Você é a última linha de defesa. Você é a única sentinela acordada. Não se afaste, não saia daqui, porque até o final desta mensagem eu vou arrancar as vendas e revelar a você o segredo sombrio do inverno espiritual que está congelando as almas da sua casa. E, mais importante, vou lhe entregar a arma suprema, a muralha de fogo de São Miguel Arcanjo e o rito de prostração profundo que cortará as correntes do anticristo. Se você sair agora, eles estarão sozinhos no escuro. Fique. A batalha pela salvação da sua família começa exatamente agora. Você deixa as portas trancadas da sua casa e, de repente, o ar se torna gélido. O cheiro da sua sala desaparece, engolido pelo aroma espesso de madeira velha, palha úmida, incenso e o frio cortante do inverno japonês. Transporte-se comigo para o convento silencioso e congelante de Yuzawadai, na remota cidade de Akita. Estamos no ano de 1973. As montanhas lá fora estão cobertas por uma neve implacável, mas o verdadeiro frio emana da letargia do mundo moderno. No canto de uma capela mal iluminada, ergue-se uma imagem da Virgem Maria entalhada a partir de um único e rústico bloco de madeira da árvore Katsura. É apenas matéria material, células vegetais mortas, sem veias, sem um coração palpitante, áspera ao toque e totalmente inerte. Mas então, a fronteira que separa a matéria morta e a agonia divina é violentamente rompida. Na quietude, um brilho escuro e úmido brota na mão direita da estátua. Uma fenda, exatamente em forma de cruz, rasga a madeira seca. Uma gota avermelhada incha e transborda. Sangue. O cheiro metálico, acre e inconfundível de sangue vivo invade o recinto fechado, sufocando o perfume doce do incenso e assustando a alma. Ouça o som surdo dos joelhos das freiras batendo com extrema violência contra o piso duro de tábuas. O terror reverencial no olhar assustado. Elas pegam chumaços macios de algodão e tocam a ferida da escultura. O algodão absorve rapidamente o líquido escuro e mancha-se de carmesim. Não é uma ilusão de ótica passageira. A dor da Mãe do Céu é brutalmente física e está vazando para o nosso plano material.
Logo, não era apenas sangue. Um suor denso e abundante brotou da testa de madeira, encharcando as vestes rústicas e exalando um odor de tristeza extrema. E então, os olhos esculpidos da estátua começaram a transbordar. Lágrimas salgadas, pesadas e incessantes desciam pelas bochechas rígidas, caindo no chão de pedra fria com um som oco, compassado e aterrorizante. Não foi um delírio emocional coletivo. Foram exatamente 101 vezes. 101 vezes de pranto dilacerante e ensurdecedor, um espetáculo de dor silenciosa prolongando-se por anos exaustivos na solidão daquele convento, estendendo-se até o ano de 1981. Mais de 500 testemunhas vivas cruzaram aquelas portas. O céu fez questão de chamar os céticos, homens da ciência, ateus endurecidos, repórteres armados com máquinas fotográficas e um cinismo mordaz, preparados de antemão para desmascarar e ridicularizar a suposta farsa religiosa. Entraram na capela com passos firmes e olhares de desprezo absoluto, mas, quando a pouca luz do ambiente refletiu na lágrima quente que nascia da madeira estéril, o orgulho intelectual de todos eles desmoronou em pó. Viu-se homens incrédulos, vestidos de orgulho, caírem de joelhos abruptamente, esmagados por uma realidade inegável que suas equações cartesianas jamais poderiam decifrar. E porque a nossa era sombria venera exclusivamente a razão humana, a dor da Virgem Maria permitiu ser submetida à esterilidade clínica dos laboratórios modernos. Frascos esterilizados contendo as lágrimas divinas e gases manchadas de sangue fresco foram recolhidos para análise fria sob as lentes dos microscópios. 3 centros de pesquisa investigativa totalmente independentes. Laboratórios forenses avaliaram criteriosamente as amostras em salas cirúrgicas brancas, operando com a impassibilidade de peritos criminais em uma cena de crime. Sem fé alguma, apenas tubos de ensaio, reagentes químicos e laudos técnicos irrefutáveis. O resultado final bateu como uma marreta impiedosa na consciência de todo o mundo. Os relatórios forenses oficiais não deixaram a menor margem de dúvida ou desculpa. O líquido escuro extraído das fibras da tora de madeira era, sem sombra de erro, humano. Sangue humano dos tipos sanguíneos B, AB e O. As lágrimas derramadas pela escultura rústica possuíam rigorosamente a mesma composição salina e biológica das lágrimas de uma mãe desesperada diante da perda trágica de um filho. O suor extraído era organicamente idêntico àquele expelido pelo corpo humano em episódios de pavor e pânico paralisante. A própria ciência rigorosa confirmou o mistério apavorante. Eram fluidos humanos verdadeiros vertendo de um pedaço ressecado de árvore morta. Agora, por favor, pare por um minuto. Olhe longamente para as paredes do seu próprio lar e para a sua família. Por que os céus rasgariam tão violentamente as leis basilares da biologia para forçar uma árvore sem vida a sangrar e chorar 101 vezes na frente de estranhos? Porque a madeira morta e bruta foi a última e única coisa na terra que ainda conseguiu sentir com profundidade a dor colossal que as nossas almas anestesiadas escolheram ignorar todos os dias. A estátua sangrou e verteu lágrimas porque os corações carnais e vivos dos nossos filhos e netos estão completamente petrificados sob uma espessa camada de indiferença e libertinagem moral. A madeira solitária de Akita verteu fluidos humanos verdadeiros, porque as famílias amadas deste século estão caminhando sorridentes, de mãos dadas
e olhos completamente vendados em direção aos portões da escuridão eterna, sendo constantemente embaladas e entorpecidas pelo ruído hipnótico das suas telas de celular e pelas mentiras glorificadas de uma era que odeia profundamente a Deus. A madeira bruta sentiu fisicamente todo o lamento do céu ao ver as leis sagradas do Criador sendo diariamente pisoteadas nos tribunais, nas ruas e nas casas, sempre sob os aplausos furiosos e ensurdecedores da nossa multidão corrompida. A escultura japonesa, despida de vaidade, assumiu o terrível fardo de alertar desesperadamente a humanidade inteira, pois a alma do homem moderno simplesmente secou por dentro e ficou totalmente surda aos avisos e sussurros afetuosos de salvamento enviados por Deus. O castigo divino que se aproxima não é de forma alguma um capricho tirânico do Altíssimo, mas sim o choque inevitável e natural contra uma muralha de justiça absoluta. Se um simples pedaço de madeira árida e cortada estremece de pavor, chora e sangra de compaixão diante do peso e da escuridão do abismo que se abre sob os nossos pés, o que acontecerá amanhã conosco, almas vazias, quando o braço da balança finalmente desabar com fúria sobre esta geração cega. A tempestade de fogo espiritual já toca a soleira da sua porta principal. E esta tempestade não traz o som ensurdecedor de bombas bélicas caindo do céu material, nem o estrondo metálico de exércitos militares marchando violentamente pelas nossas ruas. Este é o segredo sombrio que prometi revelar a você desde os primeiros segundos, a verdadeira raiz microscópica daquela angústia invisível que esmaga o seu peito nas madrugadas insones. O mal absoluto que invadiu a sua casa não faz barulho algum. Ele é cirúrgico, anestésico e terrivelmente letal. É o temido inverno espiritual. O anticristo não precisou derrubar as portas de madeira do seu lar com agressividade. Ele entrou sorrateiramente pela luz hipnótica e infinitamente fria das telas, pelo conforto excessivo que amoleceu as espinhas dorsais da nova geração, pela falsa paz psicológica que sussurra aos ouvidos deles que Deus é uma invenção opressora do passado e não é mais necessário para a felicidade humana. O inverno espiritual é uma neblina tóxica, espessa e invisível que se infiltra rastejando pelas frestas das janelas, descendo silenciosamente sobre a sua sala de estar e congelando lentamente, grau por grau, as artérias espirituais dos seus filhos e netos. É exatamente por isso que eles não sentem nada. O gelo escuro do pecado paralisou completamente a capacidade da alma deles de estremecer de pavor diante da realidade do inferno ou de derramar uma única lágrima genuína de gratidão diante do sangue derramado na cruz do Calvário. Veja com os seus próprios olhos como essa frieza satânica age no cotidiano familiar. Ela não os convida imediatamente ao satanismo explícito ou a crimes hediondos de sangue. Não. Ela age com a sutileza escorregadia do veneno na água. Primeiro, essa neblina gélida sussurra que a Santa Missa é apenas um ritual tedioso, longo e antiquado, roubando-lhes todo o fervor de estarem na presença física do Criador. Depois, ela transforma o domingo, o dia consagrado e sagrado do Senhor, em apenas mais um dia de prazeres ocos, descanso preguiçoso e consumismo desenfreado. Lentamente, o santo sacramento da confissão é ridicularizado, abandonado e esquecido, coberto pelas teias de aranha do orgulho humano moderno que se recusa terminantemente a dobrar os joelhos para pedir perdão por suas próprias misérias. E,
No estágio mais sombrio e avançado deste congelamento fatal, o próprio Santíssimo Sacramento, o corpo vivo e pulsante de Jesus Cristo, passa a ser tratado como um simples pedaço de pão, um símbolo vazio e sem vida diante do qual ninguém mais se prostra. A alma dos seus familiares está agora num estado de coma profundo, envolta por esse gelo mortal das trevas, aprisionada em correntes que eles sequer conseguem ver ou sentir pesando sobre os seus ombros. Mas preste muita atenção. O céu não nos deixou órfãos nem desarmados no meio desta planície congelada e desoladora, onde a escuridão lança suas correntes de gelo para escravizar e calar. A Virgem Maria e os grandes exércitos celestiais nos entregam imediatamente as armas sagradas para um contra-ataque letal. E não se engane, minha amada irmã, não estamos mais falando de rezas curtas e murmúrios ditos preguiçosamente enquanto você está deitada no conforto do seu travesseiro macio. Estamos falando de artilharia espiritual pesada. Estamos falando de um combate corpo a corpo violento contra os principados e potestades invisíveis que rondam, famintos e furiosos, os quartos escuros onde os seus entes queridos dormem. Pegue o seu santo rosário com firmeza. Olhe longamente para estas contas desgastadas. Elas não são um amuleto infantil de superstição para atrair sorte financeira, nem um mero colar de devoção sentimental para senhoras idosas passarem o tempo. Na grandiosa arquitetura espiritual do universo, o rosário é uma corrente de ferro incandescente e inquebrável, desenhada e forjada pelas próprias mãos da Mãe de Deus para amarrar, asfixiar e paralisar totalmente a ação furtiva do demônio dentro do seu lar. Cada Ave Maria que você recita com fé deliberada e atenção absoluta não é uma repetição inútil de palavras vazias, mas são as batidas rítmicas e implacáveis de um martelo divino esmagando a cabeça da antiga serpente. A cada mistério doloroso contemplado, você lança um novo elo pesado e brilhante dessa corrente de luz ao redor do pescoço do mal, restringindo brutalmente os seus movimentos de destruição, cegando e estrangulando os demônios que tentam sussurrar mentiras sujas nos ouvidos da sua família. O inferno inteiro treme convulsivamente diante do Santo Rosário, porque ele é a arma suprema dos pequenos. E Satanás, sendo a própria encarnação do orgulho cósmico absoluto, é brutalmente torturado ao ser repetidamente derrotado e arrastado pela simplicidade pura daquela mulher de Nazaré que se autodenominou apenas a escrava do Senhor. Mas preste atenção, para quebrar definitivamente o núcleo duro e impenetrável deste inverno espiritual, para estilhaçar o gelo milenar que envolve e sufoca o coração daqueles que você mais ama neste mundo, é preciso ir ainda mais fundo na sua entrega. O aviso da Virgem, derramando lágrimas e sangue em Akita, e de todas as aparições marianas autênticas espalhadas pelo globo, exige de nós uma radicalidade que o cristão moderno, acomodado, optou covardemente por abandonar. A união indissolúvel e quase sangrenta entre a oração mental fervorosa e o sacrifício físico extenuante. É exatamente aqui que entra o rito severo e poderosíssimo da prostração profunda aliado ao terror do jejum. O orgulho obstinado é a espinha dorsal de todo o sistema de domínio do anticristo, e o único jeito eficaz e comprovado de quebrar o orgulho satânico é rebaixando-se voluntariamente até o pó miserável da terra. Imagine a cena com clareza espiritual, mãe. No meio da madrugada escurecida e fria, quando a sua casa inteira estiver mergulhada no sono profundo e na vulnerabilidade do silêncio, você não ficará apenas sentada em sua poltrona confortável. Você se levantará
irá até o piso frio, sujo e duro do seu quarto, e lá você vai se prostrar por inteiro. É preciso pinglar o corpo, prensar de forma desconfortável o seu próprio peito carnal contra o chão rústico, o rosto colado na poeira, os braços abertos num gesto de cruz viva. Esta postura física de humilhação extrema e submissão total ao Criador destrói instantaneamente a arrogância invisível que ronda o seu teto. O jejum sincero a pão e água, por sua vez, é o esvaziamento brutal das paixões ruidosas da carne. Quando você nega o alimento reconfortante ao seu estômago por puro amor à conversão daqueles que se perderam, você pode até sentir as pernas trêmulas pela fraqueza física, mas o seu espírito se ergue e se torna um leão assustador no plano invisível. O sacrifício corta com violência cirúrgica as amarras venenosas da sensualidade e da gula que anestesiam o mundo contemporâneo e transforma o seu próprio corpo envelhecido e perecível em um altar vivo de expiação silenciosa. Você sofre voluntariamente as dores incômodas e a fome física latejante para implorar em prantos a Deus que sacia a terrível inanição espiritual da sua casa. Ao unir o rosto deprimido no chão e a barriga vazia clamando aos céus rasgados, você se torna uma força irrefreável, um canal de graça expiatória tão assustadoramente puro e radiante que as entidades demoníacas simplesmente não suportam ficar confinadas no mesmo ambiente que você. E é exatamente nesse instante sagrado e dramático, no ápice sangrento do seu sacrifício escondido e choroso no chão gelado da noite, que você deve invocar com todas as forças dos seus pulmões a arma final e definitiva do nosso combate milenar, o príncipe invicto das milícias celestes. Clame por São Miguel Arcanjo, mas não o chame com a timidez de quem pede um favor ou com o murmúrio da dúvida. Invoque-o como quem dispara um sinalizador vermelho aos céus, convocando o comandante de guerra supremo no exato momento em que todas as defesas de proteção do castelo familiar estão desmoronando sob os ataques do inimigo. Se o pecado das gerações construiu um inverno letal, mudo e gélido ao redor da cama dos seus filhos, a resposta imediata e avassaladora do trono de Deus é a espada flamejante incontrolável e a muralha de fogo absoluta do grande arcanjo justiceiro. Ouça os passos celestiais. São Miguel Arcanjo não desce do paraíso imaculado para debater filosofia, negociar com o mal ou adotar a diplomacia tolerante do nosso mundo corrompido. Ele desce como um relâmpago estrondoso, carregando o peso esmagador e a glória ofuscante da própria justiça de Deus Pai. Seu brado de guerra cósmico, quem é como Deus, rasga brutalmente o silêncio da noite e despedaça todos os delírios de grandeza humanista desta geração rebelde. Sinta o contraste absoluto. Imagine o calor abrasador e fulminante da sua espada sagrada, iluminando cegamente a escuridão do seu corredor. Essa lâmina celestial, incandescente com o fogo do Espírito Santo, corta impiedosamente o próprio tecido da realidade invisível. Onde a lâmina de fogo vivo de São Miguel passa e corta o ar gelado, o gelo denso da apatia e da indiferença espiritual dos seus familiares derrete de forma instantânea. Onde a sua espada divina ataca com precisão imaculada, as correntes venenosas, enferrujadas e pesadas que o espírito do anticristo enrolou metodicamente nos pulsos invisíveis da sua família, são decepadas e desintegradas de um único golpe brutal, derretendo no ar como um pedaço de plástico inútil lançado dentro do núcleo de uma fornalha ardente e incontrolável. O calor santificado irradiado pela presença majestosa e guerreira de São Miguel
é literalmente insuportável e asfixiante para as forças do mal. É um fogo consumidor violento que expurga as toxinas das almas, queima desde as raízes mais profundas as contaminações diabólicas dos feitiços e bruxarias cibernéticas, expulsa a presença asquerosa de espíritos de rebeldia, vícios e luxúria e ergue, de forma real e tangível, uma verdadeira barreira altíssima e chamejante ao redor de cada parede, de cada pilar físico e espiritual da sua casa. Nenhuma força maligna emergente do abismo, por mais astuta, antiga ou poderosa que ouse ser, consegue atravessar ou sequer lançar o olhar maculado em direção à muralha de fogo intransponível erguida pela intercessão vitoriosa do glorioso Arcanjo Miguel, especialmente e inevitavelmente quando essa muralha escaldante é chamada à existência e sustentada sem cessar pela agonia diária, pelas lágrimas amargas e salgadas e pela penitência silenciosa, dolorosa e totalmente sincera de uma velha mãe que chora, prostrada no pó da terra, exigindo das garras do inferno a devolução irrestrita das almas amadas que lhes foram roubadas. Levante-se! Levante-se agora mesmo desse chão de dor e ouça o chamado de trombeta que o próprio céu sopra diretamente para o seu coração. Não ouse enxugar essas lágrimas. Transforme cada gota salgada, cada gemido de angústia no combustível letal desta guerra cósmica. Olhe para suas mãos enrugadas. O mundo moderno olha para você e vê apenas uma idosa ultrapassada. Mas o inferno treme. O inferno olha para você e vê o seu pior pesadelo. Uma matriarca indomável, armada com a fé invencível dos mártires. Você é a guardiã suprema do sangue da sua linhagem. Você é a comandante celestial ungida para defender uma fortaleza sitiada. Olhe para a sua casa silenciada pela letargia demoníaca. O inverno espiritual cobriu os móveis com o seu manto de apatia, congelou os sorrisos e sepultou a fé ardente daqueles que carregam o seu sangue. Quem vai aquecê-los? Os falsos ídolos da internet que os hipnotizam? As escolas que os ensinam meticulosamente a odiar a Deus? Os governos que celebram o abismo? Não. Ninguém virá por eles. Os homens falharam. Se você se apagar agora, a sua família inteira morre congelada nas trevas espessas da condenação. Você é a única fogueira viva que restou debaixo desse teto. Você é a solitária chama de Cristo batendo no meio desse deserto de gelo. Se você não arder de amor, quem arderá? Se você não se atirar violentamente na linha de frente espiritual para receber os golpes do inimigo no lugar deles, quem o fará? A eternidade da sua própria casa repousa de forma esmagadora sobre os seus ombros. Pare agora mesmo de dar desculpas para a sua covardia disfarçada de cansaço. Pare de dizer que vai começar a rezar amanhã de manhã. O amanhã é a mentira mais venenosa que o anticristo sussurra no seu ouvido para garantir que a sua família acorde no fogo da perdição. Não existe amanhã. A marca invisível da besta já está sendo estampada nas mentes perturbadas e na pureza destruída dos seus netos inocentes. O relógio implacável do céu não marca mais horas. Ele marca os segundos finais antes do impacto. A guerra é hoje. A decisão é agora. O resgate da sua família tem que acontecer exatamente nesta noite. Desperte, guerreira formidável da luz. Entre no seu quarto hoje à noite. Tranque a porta com firmeza. Desligue as telas e os ruídos venenosos deste século de trevas. Caia de bruços no piso frio. Aperte as contas do seu santo rosário até que as juntas dos seus dedos gritem de dor. Chore sem pudor.
Grite em silêncio, rasgue as suas entranhas espirituais pela alma cega do seu filho. Clame até ficar sem voz pela alma da sua neta que caminha para o matadouro. Exija que o sangue do cordeiro lave as escamas repulsivas de cegueira da sua casa. Chame o fogo devastador de São Miguel Arcanjo. Faça a fundação da terra tremer com a força indomável de uma mulher que se recusa a entregar as suas crias para as garras do dragão. Eles já não sabem rezar, então reze brutalmente por eles. Eles não sabem jejuar, então passe fome e jejue por eles. Eles zombam do sagrado. Seja você o altar inabalável e vivo de reparação. Não recue 1 milímetro. Não ceda 1 milésimo de segundo à tristeza enganadora do desespero. O desespero é o pão dos derrotados e você serve ao Rei invicto do universo. Haja com fúria santa. Lute com as armas do céu. Puxe-os de volta da beira do precipício com a força estrondosa do amor purificado na dor da cruz. A Virgem Maria está convocando a sua milícia oculta, a tribo sagrada de mães e avós fiéis para o combate final e definitivo. Você está sendo chamada pelo seu nome exato. Você vai erguer a espada de fogo e responder ao céu, ou vai abaixar a cabeça e deixar o gelo da morte engolir para sempre o que você mais ama. Haja hoje à noite, salve a sua família. Você deixa o campo de batalha escuro e ofegante, sentindo o suor frio secar no seu rosto marcado pelas lágrimas, para cruzar agora o limiar sagrado de um silêncio perfeito e acolhedor. O vento cortante do inverno espiritual lá fora e o rugido ensurdecedor das trevas já não podem mais tocar a sua alma aqui dentro. Respire lenta e profundamente, minha amada irmã. Feche os seus olhos exaustos. Sinta a drástica e maravilhosa mudança no ar ao seu redor. A fúria violenta do combate celestial e a tempestade de gelo cederam espaço a uma quietude dourada, suave e infinitamente curativa. Você lutou bravamente nesta madrugada. Agora, sinta a textura celestial, infinitamente delicada e quente, do manto imaculado da Virgem Maria sendo desenrolado pelo próprio céu. Ele desce sem nenhuma pressa, pousando como uma brisa perfumada sobre os seus ombros tensos, cobrindo a sua cabeça dolorida e se expandindo milagrosamente para envolver cada quarto da sua casa, cada filho e neto adormecido, em um abraço luminoso e inquebrável. Sob a vastidão incomparável deste manto de amor puro, o frio da morte é banido para sempre. O medo perde completamente a sua voz. Nenhuma angústia noturna ou ansiedade sufocante consegue sobreviver à doçura protetora deste toque materno que envolve toda a sua linhagem. O mundo moderno, do lado de fora das suas janelas trancadas, pode continuar a sua marcha ruidosa rumo ao colapso inevitável. Os impérios de vaidade desmoronarão em poeira seca sob o próprio orgulho humano. As nações poderão tremer de pavor, os mares entrarão em agonia extrema e a fumaça rasteira da confusão tentará engolir a luz. Mas você, que escolheu a beleza dolorosa da prostração silenciosa, que segurou firmemente o Santo Rosário quando quase toda a humanidade virou as costas para a cruz, você está absolutamente protegida. A sua família, banhada nas suas lágrimas de fé, foi selada nesta mesma noite. As correntes invisíveis foram decepadas. A misericórdia fez morada eterna debaixo do seu teto. E no centro exato deste refúgio de paz insondável, repousa a âncora suprema do universo. Aproxime o seu espírito do altar pacífico e contemple a sagrada Eucaristia. Não é uma lembrança distante, é o próprio corpo de Jesus Cristo, vivo, respirando, sangrando amor
e transbordando calor divino através daquele pequeno, frágil e silencioso disco branco de pão consagrado. A Eucaristia é o coração ardente do Salvador batendo no exato compasso da sua respiração, segurando a sua alma quando os oceanos deste mundo se agitarem. Alimente-se intensamente desta presença viva. Deixe que o esplendor eucarístico preencha cada fenda vazia do seu peito, curando as cicatrizes abertas por tantos anos de solidão e aflição solitária. A Mãe das Dores, cujas lágrimas regaram a madeira de Akita, olha para você neste momento maravilhoso com um sorriso luminoso de profunda gratidão e ternura. Ela afaga o seu rosto suavemente e sussurra na sua alma com uma voz que silencia todas as tempestades da terra. Não tema mais, minha filha amada. Descanse o seu coração fiel. Eu estou aqui. O meu coração imaculado é e sempre será o seu refúgio impenetrável e o caminho sereno que a guiará a Deus. Entregue os seus amados agora nas mãos onipotentes do Pai. Relaxe os ombros e confie com a rendição pacífica de uma criança que adormece segura no colo da mãe, sabendo que os lobos ferozes foram barrados do lado de fora. Onde brilha a sagrada luz da Eucaristia e onde repousa o manto imenso de Maria, a verdadeira vida triunfou. Repouse em silêncio. Fique na paz gloriosa de Cristo.